Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa transformação que tá literalmente virando o mundo do PC gamer de cabeça para baixo. Sabe aquela sensação de que montar um computador de ponta se tornou uma missão impossível, com preços que não fazem o menor sentido e um futuro que parece meio nebuloso? Pois é, você não tá sozinho. A gente está vendo o fim de uma era, e o grande responsável por essa revolta toda tem nome e sobrenome: inteligência artificial. Essa pergunta que está aí na tela, ela não é só um desabafo, né? Ela é o sintoma de uma mudança muito, mas muito profunda. Essa frustração de ver os componentes lá nas alturas, os preços subindo sem parar, não é só uma questãozinha de oferta e demanda. A raiz do problema é uma revolução tecnológica gigantesca que está tirando o poder do nosso ecossistema gamer e entregando de bandeja para a indústria de IA. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse gráfico. A gente não está falando de uma marolinha, não. É um terremoto, uma mudança tectônica de verdade. Por décadas, o gaming foi o grande motor da inovação em hardware, certo? Agora, como essa linha dourada mostra aí, a demanda por poder computacional para a inteligência artificial está explodindo. Está crescendo de um jeito que deixa o mercado de games comendo poeira. A realidade é dura, mas é simples. O game não é mais o centro do universo do hardware. A IA tomou o trono. E essa mudança toda leva a gente direto para o epicentro do problema, a fome insaciável da inteligência artificial. Pensa nisso como uma nova corrida do ouro, sabe? Só que em vez de procurar pepitas douradas, a galera tá desesperada por poder de processamento. E essa corrida tá bagunçando completamente as prioridades de toda a indústria. Esse slide aqui mostra bem a nova realidade dessa corrida. O grande prêmio não é mais metal, é silício, a matéria-prima de todos os chips. A imagem ilustra perfeitamente o desvio. Os recursos que antes alimentavam o nosso ecossistema gamer, que criavam nossas placas de vídeo, agora estão indo direto para os data centers de IA, porque é lá que as margens de lucro são gigantescas. E a gente, o consumidor final? Bom, a gente fica com o que sobra. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala em wafer de silício, a gente está falando disso aqui, ó. A base de absolutamente tudo. É a partir dessas fatias fininhas de silício super puro que todos os componentes eletrônicos que a gente ama são criados. Hoje, quem controla a produção de wafers controla o futuro da tecnologia. Simples assim. E aqui está o coração do conflito. De um lado, você tem a memória HBM, a High Bandwidth Memory, que é ultra rápida, empilhada, essencial para os cálculos absurdos da IA e, claro, com margens de lucro de 60%. Do outro lado, a nossa memória DDR5 e GDDR, o padrão dos nossos PCs e consoles, com margens de lucro bem baixinhas. O problema? A HBM consome 3 vezes mais espaço de wafer para ser fabricada. Para um fabricante, a escolha é óbvia, né? Eles estão literalmente canibalizando a produção da nossa memória para focar onde o dinheiro de verdade está. E aqui, bom, aqui é onde a faca chega no nosso bolso. Como o gráfico está projetando, o custo de produção de um simples módulo de 16 GB de RAM DDR5 pode triplicar em menos de um ano. Um SSD de 1 TB pode quase dobrar de preço. A análise é clara. Só o aumento no custo das memórias pode deixar a montagem de um PC gamer de 20% a 30% mais cara. É um impacto brutal. Beleza, diante desse cenário todo, como é que os gigantes da indústria, os titãs do hardware, estão reagindo? Vamos dar uma olhada em como empresas como a Nvidia e a Intel estão jogando esse novo jogo. Começando pela Nvidia, o gráfico fala por si só. A projeção para 2026 é de cair o queixo. Mais de 90% de uma receita de 150 bilhões de dólares vai vir de data centers e IA. O gaming, que construiu a marca, que colocou a Nvidia no mapa, agora representa menos de 10% do negócio. Com margens de 60% a 70% em IA, a prioridade da Nvidia definitivamente não é mais o gamer. Eles viraram os reis absolutos da inteligência artificial. Mas toda coroa tem um preço, né? E adivinha quem está pagando a conta? A gente. A primeira consequência desse foco total em IA é essa aí. Um corte gigantesco, de 30% a 40% na produção das futuras placas de vídeo da série RTX 50 para o consumidor final. Ou seja, menos placas vão ser fabricadas. Fim de papo. E a segunda consequência é a lei mais básica da economia. Menos oferta com a mesma demanda resulta em preços mais altos. A expectativa é que as poucas placas que chegarem no mercado, tipo uma futura RTX 5070 Ti, custem de 20% a 50% a mais do que o preço sugerido. Escassez e preços premium, essa vai ser a nova norma. Agora vamos para a Intel. Como ela está respondendo a esse cenário?
Depois de um período meio conturbado, a Intel resolveu apostar tudo num roadmap super agressivo. O plano é lançar uma nova arquitetura atrás da outra, bem rápido, como a gente vê na linha do tempo. Panther Lake já no início de 2026, com ganhos de até 30% em performance, e logo depois, no final do ano, Nova Lake prometendo um salto de 50% em eficiência energética. É uma tentativa de virar o jogo. A estratégia da Intel é fascinante e bem arriscada, atacando em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, eles querem reconquistar o gamer com produtos estáveis e de alta performance. Do outro, um investimento de bilhões para construir as próprias fábricas, as foundries, para não só fazer seus chips de IA, mas para competir de igual para igual com os gigantes, fabricando chips para outras empresas também. É uma aposta de tudo ou nada. A tempestade chegou, não tem como negar, as peças estão se movendo no tabuleiro e o cenário está bem complexo. E agora? O que nós gamers podemos fazer? E falando nisso, pessoal, se estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like, que ajuda muito a gente. Valeu? Bom, vamos continuar. E quando a gente achava que a pressão vinha só do lado do hardware, um outro jogador entra em campo para complicar as coisas, o software. Mais especificamente, o sistema operacional. O próprio Windows está se preparando para ditar a próxima onda de upgrades que a gente vai ser forçado a fazer. A gente já viu esse filme, né? O fim do suporte ao Windows 10 em 2025 já causou um aumento de 35% na venda de hardware, porque forçou milhões de pessoas a fazerem o upgrade. O modelo funcionou para eles e a história vai se repetir. Uma futura transição de sistema operacional, lá para 2026 ou 2027, vai chegar com novos requisitos obrigatórios e, claro, bem caros. E que requisitos seriam esses? As projeções apontam para 3 coisas. Primeiro, as NPUs, ou Unidade de Processamento Neural, para acelerar tarefas de IA direto no hardware. Segundo, novas tecnologias de segurança, como o TPM 3.0. E terceiro, suporte para o próximo padrão de memória, o DDR6. O ponto crucial é esse. Essa combinação tem o potencial de tornar de 20% a 30% dos PCs de hoje instantaneamente obsoletos. Ok, o cenário é desafiador, eu sei. A demanda de IA está sugando os recursos, os preços estão subindo e o software ainda vai exigir mais da gente. Mas conhecimento é poder. Agora que a gente entendeu as forças que estão em jogo, vamos explorar as nossas rotas estratégicas, o nosso guia de sobrevivência para essa nova realidade do PC Gamer. Basicamente, a gente tem 3 caminhos estratégicos pela frente. O primeiro é esperar. A paciência pode ser nossa melhor arma. Adiar os grandes upgrades até 2027, 2028, quando a produção deve se estabilizar e os preços com sorte também. O segundo é modularizar. Focar em upgrades inteligentes, aos poucos, investindo em componentes que duram mais, como fontes e gabinetes, preparando a base para o futuro sem falir hoje. E o terceiro caminho é diversificar. Não colocar todos os ovos na cesta do PC, sabe? Explorar alternativas como o cloud gaming ou até mesmo os consoles, que oferecem um ecossistema mais controlado e previsível. E a necessidade de ter uma estratégia é real. Esse número aqui resume a nova realidade. O custo médio para montar um PC Gamer deve subir mais 8% no mundo todo já em 2026. Aquela era do custo-benefício, de procurar melhor performance pelo menor preço, parece que está entrando numa longa pausa. A gente entrou na era da premiumização. Mas, calma, tem uma luz no fim do túnel. O ponto de virada, o alívio nessa tempestade, é esperado lá para 2027 e 2028. Isso vai ser puxado por 3 fatores principais. Novas fábricas de memória começando a operar, processos de fabricação de chips mais eficientes, como os que a Intel está planejando, e, finalmente, um novo equilíbrio entre essa demanda maluca por IA e a oferta global de chips. Então, a pergunta final é para quem nos assiste. E você, o que acha dessa nova era do PC Gamer? Qual vai ser a sua estratégia para atravessar essa fase? Vai esperar? Vai adaptar a máquina aos poucos? Ou vai diversificar? Dê sua opinião aí nos comentários. A gente quer muito saber como a comunidade vai navegar essa tempestade. Muito obrigado por assistir e até a próxima!